da glória. Devemos orar sem cessar, crer e confiar, esperar com paciência no Senhor. Poderoso
Amanheceu, bom dia. Amanheceu 25 de dezembro, um dia muito especial, tão especial como todos os outros 365 dias do ano. E nós vamos tomar para a nossa meditação São Mateus capítulo 1, verso 21 em diante. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Nosso bom dia especial a todos os irmãos que neste dia se assentam conosco à mesa para esse culto doméstico, para a nossa meditação diária. Que Deus abençoe a todos os irmãos aqui no Brasil e também em outras partes, em outros países. Que todos sejam abençoados nesta data especial. Nosso profeta nos mostrou com clareza tudo a respeito do Natal, mas ele sempre dizia também para as pessoas: Feliz Natal, um ano novo abençoado, e assim por diante. Enviava cartões e ele fala sobre presentes para as crianças, né? Todas as nossas crianças veem as outras ganhando presentes. O profeta ensinou isso, nós ensinamos isso também, falando a verdade para as crianças, não mentindo. Se você dá um presente e diz que é o Papai Noel que está dando, isso é uma mentira. Mais tarde, seus filhos vão descobrir que isso é uma mentira. E aí eles vão ter dificuldade para crer em outras coisas que o pai e a mãe ensinaram. Porque eles vão descobrir que isso é uma farsa, né? Então, Papai Noel e toda essa simbologia aí do Natal, tudo isso não passa de paganismo. Então, por que nossos filhos, nós damos presentes aos nossos filhos? Porque eles veem os outros ganhando, mas falando a verdade para eles e não faltando com a verdade. Nós temos que ter muito cuidado, nossos filhos não podem ver isso em nós. O pai faltando com a verdade. Não. Nós não podemos faltar com a verdade uns para com os outros. Bom, como disse, 25 de dezembro é um dia muito especial, como são todos. Todos os dias do ano são especiais, são dias abençoados, são dias que nós devemos nossas ações de graças a Deus por cada um. Para o mundo comercial, é uma data muito esperada. É uma data em que o comércio se aquece muito, as vendas aumentam e a grande expectativa do mundo comercial nesta data. Todos sabem que 25 de dezembro é uma data em que se comemorava o aniversário do Deus do Sol, a comemoração pagã. E já que ninguém tem uma data definida do nascimento de Jesus, então colocaram o nascimento de Jesus para o dia 25 de dezembro, quando na verdade ele nasceu em abril. Não existe uma data exata, mas ele nasceu no mês de abril e não em dezembro. Seria impossível para uma criança nascer numa manjedoura nessa data do mês lá em Belém, em Nazaré. Belém, né? Então, é impossível, não tem nada que prove, mas fizeram a adaptação porque era uma grande festa, o aniversário do Deus do Sol,
E chegaram a essa conclusão: isso será uma grande atração comercial. Vamos comemorar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. E como dizem, dar e receber presentes, o Natal consiste nisso: dar e receber presentes, troca de presentes. E nisto, amados irmãos, consistem todas as datas comemorativas. Consiste em dar presentes, em aquecimento do comércio. Natal, Páscoa, Sexta-feira da Paixão, Dia das Mães, Dia dos Pais e assim por diante. Um dia para as mães desvaloriza a mãe. Um dia para a mãe, um dia para dar uma honra, desvaloriza. Mas é assim, né? São datas e feriados e datas comemorativas, mas não tem nada a ver com o real sentido desses acontecimentos. Natal em 25 de dezembro é puro paganismo. E nós sabemos o certo. Nós não somos enganados. Nós sabemos o certo e fazemos o certo. Sabemos o que é certo e fazemos o que é certo. Nós cremos no que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos. Agora, a importância não está na data quando Jesus nasceu. O importante não é quando ele nasceu. É como ele nasceu e por que ele nasceu. Por que que ele veio ao mundo? Eu disse aqui na última ceia que o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua. Foi Deus descer e pisar na terra. Isso é o que significa. Quando Jesus nasceu, que importa isso? Que diferença faz isso? Mas a diferença está na revelação que temos do porquê que ele nasceu. E a importância não está em quanto nós falamos dele, mas o quanto nós possuímos dele. O quanto nós temos dele em nós. Falei aqui já em alguns cultos anteriores que isso não importa. Isso não tem nenhum sentido, isso não tem nenhuma importância. Agora, por que que ele nasceu? Isso é uma revelação. É importante vasculhar e vasculhar a história para saber que dia que Jesus nasceu. Isso não tem importância nenhuma. Não é quanto nós sabemos de Deus, mas é o quanto nós possuímos de Deus, como falei há poucos dias. O mundo conhece a história de Jesus e estudam e se aprofundam nos estudos, nas pesquisas, e muitos há que cometem torpezas dizendo: será que ele existiu? Será que Jesus existiu? Então vasculham, se aprofundam para conhecer a história de Jesus. Mas o importante é conhecer o Jesus da história, é ter o Jesus da história. O importante não é o quanto eu fale dele para a igreja, é o quanto eu possuo dele. Isso é que a igreja precisa, isso é o que nós precisamos. E o que significa o nascimento de Jesus para nós? Verdade. O homem subir, pisar na lua, isso é importante? É. Mas isso muda o quê? Muda o quê? Quais os benefícios que isso traz? Nenhum. Mas, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel,
que traduzido é o quê? Segunda pessoa da Santíssima Trindade. Segunda pessoa de Deus, como dizem, um só Deus em três pessoas. Então seria a segunda pessoa. Na ordem de três pessoas distintas, então é primeiro Deus, segundo Jesus, terceiro Espírito Santo. Três categorias, né? Jesus nunca se identificou como a segunda ou como o segundo. Ele sempre se identificou assim: eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Mas esse nome Emanuel, traduzido, é o quê? Deus conosco. Foi Deus descer e pisar na terra. Deus conosco, Deus em carne. Não é segunda pessoa de Deus. Deus em carne. São João capítulo 1. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas em São João 14 ele diz: eu vou, mas voltarei, e estarei convosco e em vós. Não numa terceira pessoa, mas a mesma pessoa em vós. Jesus, o corpo, é Deus em carne. Mas o Espírito Santo não é a terceira pessoa, é o próprio Deus. É o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Agora, nessa ordem trinitariana, como querem dividir Deus em três pessoas, então na ordem Jesus é filho de Deus. O Espírito Santo seria um irmão mais novo. Nessa ordem, o pai velho, barbudo, depois um senhor mais novo, com 30 anos, e depois um adolescente, o Espírito Santo, para fazer três pessoas. Isso é uma confusão. Mas aqui está. Quem é o pai da criança quando a mulher concebe? De quem ela concebe é o pai da criança. Então, se são três pessoas, Jesus é filho de Deus, como é filho de Deus, então ele teria dois pais. Porque aqui no versículo 20 diz: o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o Pai de Jesus. E de fato é, porque o Espírito Santo é o próprio Deus. É o próprio Deus, o Espírito Santo é o próprio Deus. O que é batismo do Espírito Santo? É Deus vindo morar em você. Isso é batismo do Espírito Santo. Então, Jesus é o quê? É filho de quem? É filho de Deus, mas a Bíblia aqui está dizendo que ele é filho do Espírito Santo. Então isso prova que ele é um. Pai é Deus sobre nós, era Deus sobre nós. Filho, Deus conosco, Emanuel, Deus conosco. Espírito Santo, Deus em nós. Deus em nós, não conosco, não sobre nós. Deus em nós, mas é o mesmo Deus. Continua sendo o mesmo Deus. Pai por todos, Filho com todos, Espírito Santo em todos. Ele agora não está conosco, ele está em nós. Olha, isso é um pouquinho da revelação de quem Jesus é. Isso é que é importante. Como que ele nasceu, por que que ele nasceu, a Escritura está nos mostrando. Estamos vendo que essas comemorações pagãs são pagãs, não tem nada a ver com a verdade. Mas vamos ficar com isso, meus amados irmãos, nesse 10 de jejum de hoje, esse dia muito especial, vamos ficar com isso. Cremos no que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos. Nós não estamos enganados, por isso não estamos enganando. Quem está enganado, está enganando. Mas nós não estamos enganados. Por isso não estamos enganando. Se você acompanha uma pessoa que está enganada, você está enganado também com ele, com ela, com a pessoa.
mas nós não somos enganados, nunca fomos enganados e não estamos enganando. Que Deus continue te abençoando com esta revelação de quem Jesus é e o que ele significa para todos nós. Nós agradecemos ao Senhor. Enquanto nesse dia o mundo extravasa na bebedeira, na glutonaria, a pretexto de comemorar o nascimento do Filho de Deus, nós estamos à parte de tudo isso. Nós sabemos que Jesus nasceu no mês de abril e não no mês de dezembro. Isso não importa muito, mês, dia que ele nasceu. Não importa, o importante é a revelação que nós temos de quem é Jesus, o que ele veio fazer aqui na terra. Isto é o que é importante. Mas que todos os nossos irmãos, todas as famílias sejam abençoadas neste dia de Natal. Tenham um Natal com revelação. Tenha a bênção da presença de Deus nas suas vidas. E que todos possam ter essa segurança, essa confiança do quanto nós possuímos dele em nós. E nós não estamos apenas explorando a história de Jesus, mas nós temos, através desta mensagem, esta mensagem trouxe para nós o Jesus da história. Graças a Deus, levantando e tirando-o da história. O profeta pregou esta mensagem, que o levanta e o tira da história, o faz real para todos os filhos de Deus. Abençoe todas as famílias, ó Pai, com a bênção da cura divina, com a bênção da saúde, com a bênção dos livramentos de todos os males deste dia, desses dias festivos de muitas extravagâncias no trânsito, muita violência, e que o Senhor livre o teu povo em todas as partes do Brasil e do mundo, de todos os males que acumulam nesta época do ano, nesses dias que vão aproximando o final do ano. Que o Senhor livra o teu povo, livra os jovens, as crianças, as famílias de todos os males e guarda-nos, ó Deus, em segurança. Nós pedimos estas bênçãos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, prezados irmãos. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos. Até nos vermos outra vez.